Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E se na semana passada nós figuramos numa lista do governo federal como sendo um dos detratores principais do governo, contra o governo, e é bom lembrar que o detrator é aquele cara que faz falsidade, ele inventa mentiras, ele quer atacar a honra de alguém, né? E não é isso que a gente faz aqui, porque como é que a gente pode estar atacando a honra de alguém quando a gente apresenta fatos e verdades? E hoje eu vou trazer alguns elementos aqui que comprovam que o presidente cometeu crimes de forma consciente contra a vida de cidadãos brasileiros, e isso não pode ficar impune. E não ficará, gente. Isso pode demorar um pouco, as coisas vão se arrastando. Eu já mostrei para vocês que o presidente está blindado porque ele está favorecendo todo tipo de negociata que está acontecendo no nosso país. Então ele está sendo preservado para esse tipo de entrega no nosso país não sofrer uma desaceleração, né? E você que está chegando agora, se inscreva também, venha fazer parte aqui desse conjunto de pessoas que nós já reunimos aqui no nosso portal, que está pensando o Brasil, que conversa com outras pessoas, que denuncia os desmandos da presidência da República, dos seus auxiliares e que tenta fazer do nosso país um país melhor agora no presente e no futuro também, né? Dê joinha se gostar, compartilhe os nossos vídeos, enfim, mande seus comentários porque aqui são sempre lidos e são muito considerados. Gente, para a gente dar um pano de fundo aqui em várias situações que estão acontecendo, eu vou entrar aqui na omissão criminosa do presidente da República. Mas eu quero mostrar para vocês a corrosão que o presidente sofre, inclusive em pessoas que o ajudaram, né, nessa campanha eleitoral que o converteu em presidente da República. A desmoralização está muito grande. Está cada vez mais a presidência da República ficando restrita a um gueto de pessoas que a gente já não sabe mais qual o perfil moral ou intelectual dessas pessoas. Mas para me ajudar nisso aí, eu como acompanho vários canais de direita, eu vou trazer aqui a opinião de uma pessoa que ajudou o Bolsonaro a chegar aonde chegou e o que eles pensam. Ele representa uma fração importante dessas pessoas de direita. A gente discorda deles em muitas coisas, mas são pessoas que ainda se colocam no plano civilizatório da conversa, né? Então vamos entender aqui o que eles estão pensando do presidente da República. Vamos lá. Hoje, o cara que defende este lixo que ocupa a presidência da República ou tem essas três opções. Ou é um completo idiota, ou é muito mau caráter, ou mama nas tetas do governo. Só tem três opções para você que ainda defende este lixo. Só três. Só três. Ou você é muito idiota, ou você é muito mau caráter, ou você mama nas tetas do governo. Não tô... Então, esse é o perfil, esse é a ideia que parcela dessas pessoas que apoiaram o Bolsonaro tem sobre a figura presidencial. Muitos ganham dinheiro, né, gente? Eu vou falar aqui das questões objetivas, mas a gente tem que fazer aqui esse pano de fundo aqui, né? Aliás, eu quero comentar aqui que eu cometi uma errata no programa anterior, que o nosso programa não é editado. Eu disse que a África era um país, quando tem a África do Sul é um país, mas óbvio que a África é um continente, né? Então, feita aqui a reparação, às vezes vai acontecer isso aqui no nosso papo diário, né? Mas muita gente na direita continua ganhando muito dinheiro, porque muitas pessoas perceberam, né, que no nosso país tem muita gente que não entende do que acontece na política. Eles não entendem seus dramas pessoais, por que a sua vida está cheia de dificuldade, por que a grana não entra, por que o emprego não aparece, por que tem violência no seu entorno, e eles ficam querendo um responsável. E aí os vigaristas apresentam seus responsáveis sempre ocultando a responsabilidade principal dos problemas. Esse canal aqui da direita, eles estão totalmente órfãos e perdidos, né? Eles não sabem como é que eles vão continuar ganhando dinheiro, porque eles estão fazendo a novela todo dia, alimentando a ideia que o Trump não perdeu as eleições nos Estados Unidos. E esse pessoal aqui, eles podem estar se encaixando entre as três figuras ali que o Nando Moura, que eu coloquei aqui, se referiu, né? Vamos ver aqui, eles estão lá em Washington, alimentando essa novela da insanidade. Vamos ver aqui ontem, depois da Suprema Corte Americana ter colocado uma pedra sobre a pretensão alucinógena desse grupo aqui, o que eles fizeram e o que eles estavam fazendo nos Estados Unidos. Vamos lá. Pessoal, ainda vai ser amanhã, hein, galera?
lutando contra os globalistas, contra os comunistas e contra o Deep State nos Estados Unidos. Vê se vem algum antifa tirar onda. Não vem. O cara se sente, né? Vê se tem algum antifa querendo tirar onda. Então eles estão lutando contra o globalismo, né? Então assim, enfim, o cara vai se alistar lá em alguma milícia para combater o globalismo, né? Deve ser seres alienígenas que estão chegando de outras partes do planeta, né? Mas é gente que está ganhando sua grana forte no meio dessa história também. E como parte da materialização do crime que eu estou dizendo para vocês, que o presidente cometeu, porque o crime, gente, ele está previsto aqui na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 43. Eu vou colocar aqui, ver se dá para dar uma congelada. Dá uma paradinha aqui. Opa. O que diz esse artigo 5º? Diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então a Constituição Federal, ela diz que o crime omissivo, ele é penalmente relevante. Vou pegar aqui para ilustrar, gente, sem querer ser muito acadêmico, né, academicista no meio dessa história. É como se você estivesse na praia, ou você tivesse uma pessoa na praia lendo seu jornal e uma criança viesse a se afogar, uma criança que a pessoa ali não conhecesse. Ela escutaria aqueles gritos de uma criança se afogando, olharia e pensaria o seguinte: bom, não é meu filho, não fui eu que trouxe para a praia, todo mundo vai morrer um dia, né? Essa figura poderia, inclusive, chegar à presidência da República, uma pessoa que pensa dessa forma, né? Então, o problema não é meu. Será que penalmente ele não teria problema algum? Aí a Constituição Federal e o artigo 13 do Código Penal dizem que a omissão é penalmente relevante. Claro que a criança não está se afogando por algum ato seu, você está parado. Mas você podendo evitar e você não fazendo nada para evitar, você passa a ser responsável criminalmente. E aí a gente chega na comprovação que o ex-ministro Mandetta, ele avisou o presidente da República que podia fazer alguma coisa para evitar esse genocídio que nós estamos vivendo no nosso país. E ele nada fez. Então eu vou colocar para vocês, porque isso é uma peça de grande importância, é um documento de grande importância que mostra que o presidente da República se omitiu criminosamente de uma forma consciente. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Era possível ser menos do que isso? Boa noite a todos aqui da Globo News, Marcelo e todos os convidados. Eliane, claro que era possível. Eu nunca fiz, enquanto ministro, eu nunca falei em público os cenários que a gente trabalhava. 180 mil era o cenário que eu dizia ao presidente que se ele continuasse com aquele negacionismo e se a população não tivesse liderança, era o nosso pior cenário. E nós tínhamos que enfrentar isso unidos. O nosso inimigo, o nosso adversário era o vírus, era o coronavírus. E que se nós fizéssemos o dever de casa, nós comprávamos naquela época máscaras, capotes, respiradores, ventiladores, nós estávamos pedindo para parar para podermos ter o arsenal mínimo. Mas que se nós, no decorrer do semestre, fizéssemos o dever, testássemos, inclusive disparamos as compras de testes, eles deixaram os testes no almoxarifado, com certeza nós poderíamos ter abaixo de 3 dígitos, que era a nossa meta. Os 180 era contra aquilo que nós tínhamos que lutar. E eu expliquei para ele com explicações bem básicas, inclusive algumas até assim: olha, o vírus é um bichinho que entra pelo nariz e que tem que tomar cuidado, que passa da mão de um para o outro, mas nem isso foi suficiente para que ele entendesse. E eu fiz questão de colocar no papel, documentar, comunicar a todos os ministros, à Casa Civil, e levar pessoalmente, entregar em mãos ao presidente, que aquele caminho, aquele negacionismo, aquela coisa de vamos fazer tratamento com cloroquina, que estavam vendendo para ele como uma verdade científica, aquilo era uma falácia que iria custar muito caro para a vida dos brasileiros. E se tem alguma coisa que justifica nós sermos uma nação, é preservar a vida, é o bem maior de uma nação. Pô, gente, eu vou colocar esse link aqui na íntegra para vocês. Falar em link também, né? Ontem eu participei de uma
papo muito legal, mais de 1 hora, se vocês tiverem chance de assistirem na TV Cotter. Eu vou colocar o link, onde a gente falou de vários temas ali. Se você tiver chance, você clica lá, vou colocar o link e vai escutando aos pouquinhos, porque a gente pôde debater muitas coisas ali com uma filósofa, um escritor, foi muito bacana, né? Enfim, mas voltando aqui ao assunto aqui, o que eu acabei de mostrar para vocês foi uma prova. Isso aí não é apenas uma entrevista. Isso aí é um elemento de prova que o presidente cometeu crime e que ele estava consciente da prática desse crime. E se ele se omitiu, conforme diz a Constituição, que não poderia ter se omitido, ele cometeu crime de omissão e é penalmente relevante. E por que é que as coisas não eclodiram ainda? Será que o presidente vai escapar dessa situação? Gente, não vai escapar não. Por enquanto ele está sendo funcional. Ele está ali, está se prestando, enquanto ele está no poder, a permitir com que todo tipo de negociata que está em curso no nosso país, que esteja sendo organizada, elas tenham seguimento. Os grandes meios de comunicação, eles, como eu digo para vocês, eles são sócios desses conglomerados e eles batem no Bolsonaro, mas eles não querem tirar Bolsonaro. E o pior de tudo, que mesmo que Bolsonaro saia, por enquanto eles têm o plano B, que é o Mourão. A saída de Bolsonaro só é preservar mais a nossa sanidade mental. Mas todo o entreguismo do nosso país, ele só vai cessar se a gente tiver uma mudança desse governo, uma mudança de filosofia de governo. E aí vocês vão falar, mas por que o presidente não foi cassado? O que aconteceu? Bom, quando vocês pegam o apoio econômico que esse governo tem, você vai esbarrar no Rodrigo Maia, que agora está dizendo que a demora na vacina é o maior erro político de Bolsonaro. Ora, francamente, né, Rodrigo Maia? Vossa Excelência, que anda aqui no Rio de Janeiro com carro blindado, com seguranças, né? Ficou muito distante da sociedade de uma maneira geral, mas muito próximo dos negócios que acontecem no nosso país. O senhor ficou sentado em mais de 60 pedidos de processo de abertura de impeachment. O senhor não viu razões para o presidente da República ser responsabilizado. Portanto, o senhor criminalmente também, o senhor prevaricou. O senhor não pode ignorar que esses fatos estavam acontecendo no Brasil. E agora não me venha posar de bom mocismo, né? E dentro dessas figuras que fizeram muitas coisas no passado e andam desaparecidas, a gente não pode esquecer da senhora Janaína Pascoal, que é advogada, é jurista, que viu muitas questões para afastamento da ex-presidente Dilma, mas não está vendo até agora, pelo que nós estamos vendo pelas mídias, pelas redes, né? Ela não está vendo absolutamente nada que impõe o afastamento de uma pessoa que está causando resultado morte no nosso país. E só sou eu que estou falando, e o Mandetta e mais algumas pessoas da internet, não. Ontem a gente teve um depoimento muito importante de um médico aqui do Rio de Janeiro, né? É o presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, que, protestando contra a morte de um médico aqui muito importante no Rio de Janeiro, o Dr. Ricardo Cruz, né? Ele também foi nessa linha, colocou de uma forma taxativa que a Covid, se ela não mata, ela sempre mata. E alguém que a gente conhece ou não conhece, né, passa por isso ficou martelando na cabeça dele. O povo é responsável? Ora essa. E o governo? O governo é homicida, por omissão, por incentivar o uso de cloroquina, por não assegurar, não seguir a ciência e a medicina, por politizar as vacinas, por incentivar a aglomeração e até condenar o uso de máscaras. Isso não é ignorância, isso é crime. E o doutor aqui da Sociedade Carioca, né, Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, o doutor Celso Ferreira Ramos Filho, ele está absolutamente certo. Nós estamos diante, não é de futrica, nós estamos diante de crimes. Crimes que estão matando pessoas no nosso país. E eu falo isso, gente, assim, com muita veemência, porque eu tive perdas muito próximas, né? Eu estava aqui tentando pegar foto de algumas pessoas só para fazer uma homenagem, né? O professor Silvio Capanema, advogado, depois virou desembargador, figura queridíssima entre os estudantes de direito, entre os acadêmicos, o intelectual, Covid levou. Aqui no centro dessa foto, o professor Luiz Felipe Haddad, professor queridíssimo nosso, entre dois colegas queridos também, a Covid também levou. Tinha muito a dar para o nosso país, muito a dar para o direito. Professor Carlos Lessa, conhecidíssimo também, figura amabilíssima também, que muito respeitado, intelectual,
um amante da cidade do Rio de Janeiro, das obras arquitetônicas, é meu professor querido, meu tio, Valderez, uma figuraça que foi meu professor de Química para eu poder passar no vestibular há muitos anos atrás. Covid levou, e recentemente o Eduardo Galvão, que eu já comentei com vocês, ator, muita gente conhece, né? Enfim, são as vítimas em série, vítimas previsíveis de um governo genocida, de um governo de espertos, de vigaristas na área econômica, de pessoas que fazem trambique nas redes e de ingênuos, muitos deles ingênuos, pessoas de boa índole, mas que estão hoje como cúmplices. Hoje elas não têm mais desculpas, como tem aquele vídeo que eu apresentei logo no começo. Não tem mais desculpas. Se você ainda apoia esse governo, você é cúmplice desse genocídio que está acontecendo no nosso país. E isso vai ter uma hora da prestação de contas. A gente deve continuar aqui a jogar luz sobre esses episódios para que essa gente não se esconda, né? Que eles não consigam escapar em alguma penumbra. E o nosso espaço aqui é um espaço para isso. Talvez seja por isso que nós somos considerados os detratores, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.